a gente acrescenta os colegas aqui na nossa turma, tá bom? Então, boa tarde, tudo bem, Beatriz? Oi, Lorena, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para desenvolver a segunda semana de atividades da disciplina de Geologia Geral, certo? Tá tudo bem com vocês? Então, ótimo. Vamos seguir, então. Eu vou aqui compartilhar a tela, aqui também, tá tudo tranquilo, né? Correria até a gente se encaixar aqui em todas as disciplinas, né? Mas tá tudo muito bem, graças a meu bom Deus aqui. Professora, a senhora tá me escutando? Pode falar, Beatriz. Tem outro menino que também não consegue entrar na sala. Eu passei, tipo, uns 15 minutos tentando entrar e não consegui. Ele também não tá conseguindo. Acho que é o Luiz. Luiz, eita. A internet agora melhora. Aqui o Vitor entrou, acabou de entrar. Vamos ver se as pessoas. Pede para eles solicitarem entrada novamente. Para mim só está aparecendo vocês três agora: Beatriz, Vitor e Lorena. Aí, ó. Luiz está chegando. Agora ele vai, agora ele chega. Meu computador, ele tá. Eu não sei se ele tá tentando rodar alguma coisa, tipo antivírus, alguma coisa pesada. E ele tá. E tem o Teams aqui também. Mas o Teams eu consegui fazer parar de funcionar, parar de executar. Ele tá muito devagar para carregar as coisas. Bom, mas vamos lá. Conforme a gente vai conversando, a gente vê as pessoas chegando, tá? E eu vou, não tem problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui o portal docente, para que eu não esqueça, né, de fazer depois a nossa chamada. Eu já vou deixar ali. Pronto. Bom, pessoal, então para essa segunda semana de atividades aqui na Geologia Geral, a gente vai começar a trabalhar com os temas específicos aí de Geologia Geral. Um primeiro tema que a gente vai trabalhar é o tempo geológico. Então, nós temos aqui, né, a questão de escala temporal, a questão da gente ter uma noção da dimensão, né, de milhares, centenas, milhares, milhões e bilhões de anos. Temos mais uma colega chegando. Bem-vinda, Ellen, boa tarde. E no momento em que a gente começa a estudar a geologia geral, por se tratar de um tema, né, que é altamente geológico e que depois nós vamos utilizar muito em paleontologia, a gente já trata desde o primeiro momento da questão aí do tempo geológico. Então, na aula de hoje, né, nesta semana, deixa eu tentar compartilhar aqui, vamos ver se ele vai carregar. Aí, acho que parou de rodar o negócio que estava travando o meu computador, nem sei o que é. Agora ele está normal, aparentemente. Aqui, ó. Então, para esta semana, nós temos aqui na disciplina de Geologia Geral, que é o ICEMP 31108, o tópico liberado aqui, que é o tópico sobre o tempo geológico. Então, eu deixei para vocês duas videoaulas, uma falando dos princípios nas geociências, tá? Que é essa aula 1, que vocês depois irão perceber, né? Que esses princípios também são bastante utilizados dentro aí da construção da coluna do tempo geológico, tá bom? Aí nós teremos a segunda aula, eu não sei por que esse 5 saiu aqui, mas é a aula 2, não é 25, tá? É a aula 2, em que vocês terão acesso
aos conceitos diretamente relacionados ao tempo geológico. Então, a gente vai falar da maneira como que, quais são os objetos passíveis de serem datados e da maneira como nós identificamos a questão da idade e a questão da data. E por que que nós fazemos isso, né? E por último, hoje a gente vai estrear a nossa categoria de avaliação, que é o fórum, tá? Então, daqui a pouquinho eu mostro para vocês o que vocês deverão fazer no fórum de hoje. Vai ser uma atividade a ser desenvolvida em casa, que é uma atividade para vocês visualizarem a questão da magnitude do tempo geológico, certo? Então, por que que a gente data, né? Minerais, rochas e fósseis podem ser datados, né? São os elementos que constituem a crosta terrestre e eles são passíveis de serem datados, de serem organizados temporalmente, tá? Isso é possível de ser feito e é necessário fazer para que a gente tenha uma ideia da sequência dos eventos, né? Só lembrando todos vocês, são nas rochas sedimentares que nós temos os fósseis, né? Que são as evidências das formas de vida passada. Então, se a gente tiver uma sequência correta, a gente que possa ser identificado, a gente consegue compreender como que se deu, por exemplo, a evolução a partir dos fósseis, né? Qual foi o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, e assim ordenar a sequência de eventos. Então, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista geológico, compreender a ordenação dos fatos, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, é interessante para que a gente entenda a dinâmica do planeta, tá? Então, existe, né, uma série de ferramentas metodológicas em que a gente utiliza para identificar as sequências e as sucessões de rochas, tá? Existe também uma maneira, e tudo isso ele é feito pensando na construção do objeto final, que vai ser a coluna do tempo geológico, tá? Com todos aqueles nomes que eu já vou apresentar para vocês, uns nomes bem diferentes, mas que é bem fácil e tranquilo de entender, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém chegando, temos aqui um bate-papo. Beatriz não está conseguindo entrar no Canvas? Deixa eu ver se ela foi aceita na disciplina. Deixa eu ver aqui, peraí. Beatriz de Souza. Deixa eu ver se você já está, assim, com o convite aceito. Ainda tem 5 pessoas que não aceitaram. Eu ainda tenho 5 pendentes. Tá? Viniele, Bárbara, Letícia Santos, Beatriz de Souza ainda está pendente aqui, ó. E Maria Vitória dos Santos também. Oi, Vitor, pode falar. Ou escrever, fique à vontade. Deixa eu reenviar. Reenviei. Pode falar, viu, Vitor? Pode escrever aí. Esse e-mail não é o que eu... tem como alterar, sim, Vitor. Mas eu vou fazer depois da aula, porque senão descadastra você, tá? Depois que a gente finalizar a aula, eu altero. Pode pôr no chat que eu pego aqui. Chegou a me mandar um e-mail, não chegou? Eu achei que eu já tinha acessado essa transformação. Então me manda um outro e-mail, que fica mais tranquilo. Que daí eu atualizo na minha planilha do Excel, porque no portal eu pego o e-mail do portal de alunos, né? Aí eu já atualizo na planilha, porque quando eu precisar mandar um recado para a turma toda, já vai com esse e-mail novo, tá? É o do Hotmail.
Então, tranquilo. Se você puder me mandar um e-mail lá no sabrina.rodrigues@uf.br, isso mesmo. Você já fica mais fácil de eu não esquecer. Mas tá aqui também, depois eu coloco. Bom, então, pessoal, a gente trabalha, né, dentro aí do tempo geológico, sempre em busca de organizar a informação, né, de tentar colocar a informação mais ordenada. Eu estou esperando a Beatriz, parece que está com dificuldade para entrar, né, no acesso do Canvas. Pode falar, viu, Beatriz? Ou escrever, fique à vontade. Deixa só eu pegar aqui a sua. Falando do computador hoje, coitado, não vou nem falar muito. Código da participação para fazer a conta. Você não conseguiu entrar, né, no Canvas. Código de acesso é porque já foi e ele está pedindo para você atualizar o código de acesso. Faz o seguinte, Beatriz, entra pelo esqueci a senha, que daí o próprio sistema vai te reenviar um código. Porque quando você entrar no seu e-mail e clicar via e-mail o link, né, ele já vai direto, ele não cria um código. Mas quando você vai pelo programa e aí você vai procurar disciplina dentro do programa, ele pede esse código. E esse código não sou eu que envio, por isso que eu não tenho como te mandar, não. Tá? Deixa eu ver, vamos ver se vai dar certo. Professor, eu acho que deu certo, peraí. Ah, tá. Deu certo? Bom, então, deixa eu voltar a compartilhar, que eu quero mostrar para vocês como que a gente compreende, né, a coluna do tempo geológico. Então, vocês têm a aula lá, tá? Depois vocês visualizem a aula gravada, para que vocês cheguem até essa informação que está aqui, que eu vou apresentar para vocês. Deixa eu só, antes, ver se vocês estão visualizando minha tela. Sim, né? Conseguem visualizar minha tela, né? Acabei de ver aqui que tá ok o compartilhamento. Então, todos os paleontólogos, geólogos, geocientistas trabalham em busca de datação, né, das rochas, dos minerais e mesmo dos fósseis, para que a gente possa organizar temporalmente a sequência de eventos. A gente vai descobrir que as rochas elas podem ser correlacionáveis por quilômetros e quilômetros de distância, né? E quando a gente consegue a datação, e a partir da datação absoluta, a gente consegue também saber se é uma rocha de qual período, né? Por exemplo, se ela é do Siluriano ou se ela é do Cretáceo, né? Isso é uma convenção. Então, se vocês estiverem na China ou se vocês estiverem em Ituiutaba e falarem que esse pedaço de rocha é uma rocha do Cretáceo, todos irão entender que o intervalo de tempo, né, se diz respeito aí a 145 milhões de anos até 65 milhões de anos, mais ou menos, né? Porque pode ser do comecinho do Cretáceo ou do finalzinho do Cretáceo, certo? Então, existem duas maneiras de nós trabalharmos a questão do tempo, né? Ou a gente consegue obter uma informação que é a informação que nós chamamos idade absoluta, que é quando os objetos que estão sendo datados respondem com
milhares de anos, então é a mesma coisa que eu chegar e perguntar quantos anos você tem e você me responder, eu tenho 20 anos e 3 meses e 2 dias. Tá? Então é uma informação precisa. Mas muitas vezes a gente não consegue obter esse tipo de informação. E aí o que a gente vai obter é o que nós chamamos de idade relativa, que nada mais é do que uma noção de posição, né? Quando eu não consigo obter a idade em milhões de anos, né? A idade em número de anos, mas eu consigo ter uma aproximação, tá? Então é quando eu tenho ali uma rocha ou um fóssil, ou uma camada ou qualquer mineral, né? Mas que eu não consigo fazer a datação absoluta, porém eu consigo saber que é mais novo do que A ou mais velho do que B. Tá? Então, essa noção de posição também é bastante importante na hora da construção do tempo geológico, certo? Então, para que a gente possa aprender a ler a coluna do tempo geológico, eu estou compartilhando a minha tela com vocês para que vocês vejam, né, que nós temos eon é o maior intervalo de tempo, dentro de um eon eu vou ter eras, dentro de uma era eu vou ter períodos e dentro dos períodos eu ainda posso ter as épocas, certo? E tudo isso será expresso em anos na unidade de tempo chamada milhões de anos, certo? Então, se eu chegar aqui no Proterozoico, ou aqui no Arqueano, lá embaixo, né? E, ó, olhar esse número aqui, ó, 4.030 milhões de anos, significa dizer a mesma coisa que 4 bilhões de anos e 30 milhões de anos, certo? Que 4 mil milhões é a mesma coisa que 4 bilhões, ok? Então, mas convencionalmente a gente sempre trabalha as idades em milhões de anos. Então vamos lá. A gente sempre faz a leitura, né, da porção inferior até a porção superior, porque na porção superior nós temos a linha do tempo atual. E quando a gente vai remontar a história, a gente busca, né, do início até os dias atuais, certo? Nós temos aqui um longo intervalo de tempo de cerca de 4 bilhões de anos, porque eu tenho 4.500 milhões até 500, só para arredondar as contas, tá? Até 500 milhões, né? Então eu tenho cerca de, nesse rosinha claro aqui, ó, 4 bilhões de anos, tá? E nesse intervalo de tempo, né, proporcionalmente nessa imagem, ela não ocupa o maior espaço dessa imagem. Mas é um período em que nós não temos fósseis muito grandes, tá? Nós temos aqui algumas boas representações, né? A gente vai ter os estromatólitos, mas são fósseis grandes, mas são produzidos a partir da atividade biológica, não é um animal bem grande, tá? Então, essa linha aí que vai separar, né, Arqueano proterozoico do Fanerozoico é uma linha que divide o momento da história evolutiva do planeta em que nós vamos observar altas diversidades de organismos multicelulares, corpóreos e grandes que a gente consegue visualizar, tá? Então, só lembrando, né? Fanero quer dizer aparente. Tem alguém chegando aqui. Fanero quer dizer aparente. Oikos, vida. Então, perdi o meu slide, tá aqui. Vida aparente é fanerozoico, ok? É quando nós temos uma maior abundância. Antes disso, nós não tínhamos tanta abundância em termos de tamanhos assim, não, tá? A vida mais antiga é a paleozoica. Aí nós vamos ter mesozoico e cenozoico. Paleo quer dizer antigo,
tá? Oikos, vida. Então, vida antiga é a era do Paleozoico. Vida moderna é o significado de Cenozoico. E aí, na vida moderna, a gente vai ter o Cenozoico. O intermediário é exatamente o Mesozoico. Então, a gente tem o Paleozoico mais antigo, o Cenozoico, o mais moderno, o mais recente, e o intermediário, o Mesozoico. Certo? Então, para esta semana, pessoal, é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar, portanto, né, as questões relacionadas ao tempo geológico. Para isso, eu gostaria que vocês, antes de mais nada, assistissem, não agora, tá? Depois, as duas aulas que eu deixei aí. A aula 1 fala sobre os princípios geológicos, que serão bastante importantes na hora que nós formos trabalhar a datação relativa. Tá? E depois, a aula 2, eu volto a trazer para vocês a metodologia utilizada para datação relativa e para datação absoluta, certo? Com o objetivo principal de sempre ordenar e organizar, né, a sequência de eventos que acontece numa determinada região que fica registrada a partir das rochas, certo? E aí, para vocês terem, né, para vocês poderem trabalhar e exercitar este raciocínio, nós vamos desenvolver uma atividade do tempo geológico, que é exatamente o fórum, que também está como fórum 2, mas eu vou tirar esse 2 daqui, porque senão vai dar confusão. Nós não fizemos fórum 1. Ai, senhor. Pronto, atualizou. Não sei se vai atualizar para vocês aí, talvez tenha que sair e entrar, mas aí atualiza, tá? Fórum 1 é o primeiro fórum que nós vamos fazer e esta atividade vale até 10 pontos. Vocês podem me entregar na sexta-feira que vem e aí eu vou trabalhar com vocês, né, para ver como que ficou essa atividade. São dois. Então, a gente vai construir a nossa própria escala do tempo geológico utilizando papel, certo? E aí eu preciso que vocês me enviem uma foto, não precisa mostrar tudo, porque o papel vai ficar muito grande. Vocês vão precisar de 4 metros e 60 centímetros de papel contínuo. Então, vai precisar colar o papel, tá? E vocês me tiram uma foto e envia aqui no fórum mesmo para que a gente faça o registro dessa atividade. E aí depois, respondendo ao fórum, vocês vão discutir essa questão indicada como item 2, tá? Discuta as diferenças na escala que você notou e se observou alguma dificuldade para pontuar todos os eventos. Então, quais são os eventos que vocês vão pontuar aí na nossa atividade? É uma atividade que está dentro desse link aqui, mas eu já postei o PDF para... Aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer? Nessa atividade do tempo geológico, que é uma atividade extraída do livro Paleontologia na Sala de Aula, que é um livro de paleontologia digital, e este livro, ele traz muitos conteúdos de geologia. Então, a gente vai utilizar em outras aulas também a base conceitual e algumas atividades que estejam presentes nesse livro. Tá bom? Então, para este primeiro momento, né, a gente vai tratar da construção de uma escala do tempo geológico de vocês. Então, nós temos aqui a mesma escalinha do tempo geológico, né? E aí, aqui embaixo, o procedimento. Então, reproduza a tabela em 4,6 metros de papel. Pode ser papel milimetrado, pode ser papel fita, pode ser papel de caderno antigo que vocês tenham, recorta e cola, ou sulfite, qualquer tipo de papel, tá? E aí,
nesses 4,6 metros de papel, vocês vão pontuar esta tabelinha aqui, ó. Esses eventos. Então, vocês vão colocar o evento da formação da Terra, a mais antiga evidência de vida, que são os estromatólitos, depois a gente vai ver isso mais para frente. Um evento de oxidação, os mais antigos pluricelulares, formação da camada de ozônio, metazoários, primeiros peixes, primeiras plantas terrestres, primeiros anfíbios, primeiros amniotas, a maior extinção em massa, os primeiros dinossauros, os primeiros mamíferos, os primeiros pássaros, o surgimento das angiospermas, extinção de dinossauros, os primeiros hominídeos na África e os primeiros Homo sapiens, tá? Então, em termos gerais, nós vamos tratar de uma grande evolução biológica. Vocês vão escrever em qualquer lugar no papel? Não. Vocês vão escrever em escala. Então, como que vocês farão para descobrir aonde que vai escrever? O segredo está aqui. Escala a ser utilizada. Então, a autora dá esta informação de que 1 milímetro do seu papel corresponde a 1 milhão de anos, tá? Então, numa extremidade do papel, vocês vão colocar formação da Terra. Aí, na hora que vocês forem escrever, por exemplo, a mais antiga evidência de vidas, vocês vão ter que pegar o espaço do papel, que é correspondente a 3.500 milhões de anos, tá? Isso, se vocês forem fazer essa conversão utilizando essa escala, é como se eu pegasse 3.500 milímetros, que 3.500 milímetros é igual a 3,5 metros. E assim vocês vão caminhando sucessivamente para tentar escrever na linha de vocês, nessa fita de papel de vocês, todos os eventos que estão pontuados aqui nessa tabela, ok? Eu já adianto, vocês vão sentir alguma coisa de diferente aí. Vai chegar um momento em que vai ficar difícil de encaixar todos os eventos. É exatamente nesse momento em que vocês vão lá no fórum para discutir o item 2. O que aconteceu, qual que é a característica do comecinho, qual que é a característica das linhas iniciais, das linhas finais, tá bom? Eu quero que vocês sintam esta mudança acontecendo. Compreendido, pessoal? Deu para entender? Obviamente que se vocês tiverem mais dificuldades para desenvolver essa atividade, vocês podem me chamar, né? Não consegui de jeito nenhum, mas lendo com calma, olhando direitinho o passo a passo que está ali no PDF, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Talvez a maior dificuldade seja arrumar um papel tão grande, então vai ter que ficar cortando, juntando e fazer com auxílio de régua, né? Régua, fita métrica, alguma coisa que vocês tenham em casa que ajude vocês a fazer as medições, certo? Então, não se esqueçam de fazer a conversão, né, de que 1 milímetro equivale a 1 milhão de anos, para que vocês possam colocar, né, os eventos ali na escalinha que vocês estão montando em escala, né, em proporção. Porque a proposta desse exercício é que vocês percebam mesmo os intervalos de tempo ali, porque depois a gente possa discutir na aula que vem, certo? Então, eu espero até sexta-feira que vem para que vocês tragam, né? Vocês podem desenvolver este fórum até sexta-feira que vem, como é pelo computador, fica aberto até às 23h59, né, da sexta. Então, aqueles que não conseguirem de jeito nenhum, vêm para o encontro, né, ao vivo. A gente vai esclarecer, eu vou discutir aqueles que vocês já entregaram, né? Porque a proposta do nosso encontro síncrono é encerrar a semana, né? Discutir ali e dar início na próxima semana.
Não tenho que encerrar da semana passada, porque semana passada nós discutimos apenas o plano de ensino. Apenas não, é super importante, né? Combinar com vocês a questão da frequência, a questão das provas e todo o conteúdo programático que vai ser desenvolvido, tá? Então, a partir da semana que vem, eu vou tirar as dúvidas da semana que está se encerrando e apresentar o módulo para a próxima semana, certo? Então, a novidade dessa semana é que vocês têm aí uma atividade para trabalhar e vale 10 pontos. Então, pessoal, por favor, não esquece de entregar, tá? É super de boa. Assim, dá trabalho, mas fazer o negócio no fórum, eu acho que vocês vão tirar de letra. É quase um e-mail para escrever lá. Bom, pessoal, vou fazer a chamada, né? Nós estamos aí finalizando a nossa primeira aula. Eu vou fazer a chamadinha então, tá bom? Deixa eu achar aqui o portal docente. Entrar. Deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. Se vocês puderem confirmar a presença comigo pelo bate-papo, eu agradeço, tá? Então, vamos. Aqui, hoje, dia 12 de março. Bárbara. Bárbara não entrou. Será que ela não vai frequentar? Porque ela faltou semana passada também. Beatriz. Ellen. Letícia Santos. Beatriz está aqui. Ellen também presente. Letícia. Letícia também não entrou hoje. E também faltou na primeira semana. Lorena. Cadê? Lorena tá aqui. Luiz Guilherme. Também tá aqui. Maria Vitória. Maria Vitória não entrou e também faltou na primeira aula. Talvez também não vá frequentar, né? Stephanie. Viniele. Mesmo caso. Vitor e William. Vamos ver aqui. Falei com a Viniele, ela disse que o horário da aula não bate com o emprego dela. Bem provável que ela não vai entrar. Ela tá trabalhando, então. Será que ela não consegue assistir depois e desenvolver as atividades? Lorena, você conhece a Viniele? Então, se você puder fazer o favor, se vocês são da mesma sala, lógico, né? Mas se você tiver contato com ela, né? Pergunta se ela tiver interesse, porque às vezes, na verdade, fica tão puxado por conta do trabalho que a pessoa prefere não fazer, né? Porque acha que não vai dar conta. E fica muito puxado mesmo. Mas se ela quiser tentar, apesar de não frequentar, né, o horário síncrono, isso a gente pode ver depois. Se ela tiver um bom rendimento e um bom aproveitamento, eu posso, por conta de estar trabalhando, eu posso depois reconsiderar algumas presenças para que ela não seja reprovada por faltas, tá? Mas aí, neste caso, ela teria que ter o compromisso de assistir tudo depois, num horário que ela pudesse, né? E ter o aproveitamento, então fazer todas as atividades avaliativas. Se ela quiser tentar cursar o curso é ótimo, né? Fazer geologia geral, tudo de uma maneira assíncrona, né? Assistindo o nosso bate-papo depois, é por isso que a gente grava. Tem gente que depois, que tem um dia que não pode, né? Ver se você puder mandar uma mensagem para ela e se ela tiver interesse,
fala para ela entrar em contato comigo no e-mail, tá bom? Agora, às vezes não quer porque é puxado, né? Trabalhar e estudar, a gente sabe que não é fácil. Mas se ela tiver interesse, fala para ela entrar em contato comigo, que daí eu oriento ela direitinho nesse sentido, tá bom? E quem mais, né? O William não veio hoje? Tá só o Vitor aqui. Vocês têm alguma notícia dos demais colegas? Olha, tem a Bárbara, que não está frequentando, a Letícia, que não está frequentando, a Maria Vitória, que também não está frequentando. O William faltou só hoje, na semana passada ele veio. Ele não está infrequente, ele só faltou hoje. Vocês têm conhecimento desses outros colegas para ver se vocês sabem se eles vão cursar disciplina ou não? Só a Lorena que tem o conhecimento, que tem o contato aí da Viniele, né? A Ellen está escrevendo. Salve já. Pergunta, Ellen, para Maria Vitória, no mesmo sentido, se vocês tiverem contato com os demais colegas que estão infrequentes, muitos de vocês começaram a trabalhar, muitos de vocês não bate o horário da conflito, né, porque por conta do trabalho, mas pensando nisso, a gente grava os nossos encontros e eu coloco na plataforma depois, tá? Se for o caso, né, do aluno estar trabalhando, mas mesmo assim, não, eu vou tentar cursar, eu vou. Então, ver, porque às vezes, né, tá trabalhando e se a pessoa tentar, né, fazer num outro turno, fazer à noite, aí ver da maneira que fica mais fácil, aí eu posso. E obviamente, se o aluno tiver o aproveitamento, né, aí depois a gente pode repensar essa questão da presença, da frequência no encontro ao vivo, tá? Para esses que estão trabalhando não ficarem no prejuízo, tá bom? Obviamente que o encontro ao vivo facilita muito no sentido de vocês poderem tirar as dúvidas de vocês e de depois não precisar ficar assistindo para entender direitinho o que é para fazer lá nos fóruns e o que são os conceitos, né? Então, estar no encontro realmente é o mais recomendado. Mas, no caso daqueles que não podem, mas que mesmo assim ainda querem, né? Aí pode ser que dê certo. Enquanto a gente estiver no remoto, dá, né? Aí no presencial é mais difícil. Bom, pessoal, alguma dúvida então? Tranquilo, tá? Então hoje é uma aula, né? Eu vou alternando, né? Semanas a gente faz uma aula, semanas a gente faz duas aulas, porque como a carga horária é de 45, a gente não necessariamente precisa fazer duas, né? Porque é só 50% que eu combinei com vocês, tá bom? O e-mail que eu mais uso é o da UFO, ó. Vou até colocar aqui no chat. .rodrigues@ufo.br, tá? E, por favor, entrem em contato comigo pelo e-mail, é a maneira mais garantida de eu ver o contato de vocês e de eu solucionar, entrar em contato e retornar e tudo mais. É o mais certo, tá? O restante fica meio que flutuando e fica mais difícil da gente conversar, certo? Então, entre em contato pelo e-mail que fica mais de boa. Tá bom, pessoal? Então, olha só, um bom final de semana para vocês. Obrigada por terem vindo, tá? Bom trabalho, né? Descansem
E semana que vem, um bom trabalho aí para que vocês possam desenvolver o fórum com tranquilidade, responder as perguntinhas. Não esqueçam de mandar uma foto para que a gente possa ter o registro que de fato vocês fizeram, né, a atividade. E aí, semana que vem, a gente conversa sobre a atividade de hoje e sobre o tema da próxima aula, tá bom? Bom final de semana e muito obrigada.